O Alex, para conversarem com a gente, sentiram de pertinho tudo que rolou no Maraca e a vitória do Flamengo. Tudo bem, meus amigos? Boa noite, Alex. Boa noite, Renata. Bem-vindos ao Troca. Boa noite, Felipe, Mansur, Rick, todo mundo que está em casa, todos os flamenguistas do Brasil e do mundo. A gente teve a oportunidade de ver uma big festa, né, Rê? Meu Deus, desde o começo aqui, eu cheguei em torno de umas 7h15 da noite, a Rê chegou um pouquinho depois. Uma festa maravilhosa, é de arrepiar, isso aí que dá saudade, isso aí que dá vontade da gente estar aqui trabalhando hoje também, além do tempo que a gente jogava. E um Flamengo que veio para fazer a festa, né? Com uma fome, a gente numa dúvida o que poderia ser ou não, mas não deu nenhum mínimo de chance para o Ceará. E os torcedores, obviamente, muito felizes aqui. E os jogadores, com os familiares de novo, né, cara? A ambição desse time é um negócio muito grande, né, Rê? Assim, aí se junta numa festa dessa, não tem como dar errado, né? Tudo bem, Alex? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está no estúdio. Um prazer estar aqui presenciando uma festa realmente histórica de um clube, de um time que fez história novamente, né? Sendo campeão na mesma semana, tetracampeão da Libertadores e agora campeão brasileiro. E acho que não teve sombra de dúvidas, né? Da consistência desse time do início ao fim. Foi o time que entrou em campo hoje, foi o mesmo que estava na final da Libertadores. E você pensaria, pô, cansaço, viagem, festa, calor. Mas estava muito focado mesmo, né? Bem como o Felipe Luiz fala, esse time estava muito focado para fazer acontecer um jogo difícil, porque o Ceará entrou muito fechadinho, então não estava fácil entrar nessa defesa. E o clima do Maracanã, eu acho que é o que embalou o time, né? Porque desde as 8 da noite já tinha muita gente dentro do estádio, começaram a festa muito antes. E acho que empurraram o time ao longo dos 90 minutos. Em um momento a gente achou que ia melar esse título, né? Pela consistência que o Flamengo demonstrou dentro de campo. Defensivamente não sofreu e começou e teve paciência, né? Para construir as chances. Bem, sinceramente, estou me sentindo muito realizado. Era o objetivo. Então a gente encerra os campeonatos aqui no Brasil e Sul-América realizados, porque sabemos o quanto que é difícil o Campeonato Brasileiro, a Libertadores. E era um título que eu ainda não tinha, esse brasileiro. Sempre almejei ele e hoje a gente conseguiu conquistá-lo. Então realmente não é um trabalho que vem de longa data, que hoje eu saio daqui realizado. Filhota cansou de comemorar aí 4 dias, 2 títulos? Pois é, as garotas estão cansadas, foram para Lima, voltaram, tem a rotina delas, vieram aqui prestigiar o Flamengo. Posso dizer que já são flamenguistas de coração. Muito obrigado, Alexandro. Curtindo o título brasileiro, Duda. O Pedro tá aqui com a gente, Bruno, Luiz vai conversar. Agora tem um fã aqui, ó, conversando com ele, querendo tirar foto. Gala aqui, viu, gente? Só o craque do campeonato, né? Já dá para dar esse título para você, Arrasca. Craque do campeonato? Foi um grande ano, pessoalmente. Muito feliz, porque a gente saiu com a taça, que é o mais importante, e que esse grupo se merecia. E nós jogadores tentamos sempre dar o melhor dentro do campo, a vezes as coisas não acontecem, e outras sim. Assim que muito feliz e realizado, como falei, porque a gente conquistou a taça, que era o que a gente queria. É o seu melhor ano de carreira, é o seu melhor ano no Flamengo, número de jogos, 60 jogos, quantidade de gols, né? 41, participação em gols de 41 participações em gols, são tantos que eu não consigo nem te falar isso. E aí eu queria saber, Arrasca, o que você fez para conseguir essa consistência? Porque você vinha brigando com lesões, né, ao longo dos últimos anos, nem sempre conseguia estar em campo o tempo todo. Então como é que foi para você trabalhar isso para entregar tanto para o Flamengo esse ano? Olha, eu falava uns dias atrás, a única coisa diferente que fui que eu vou ser pai, mas depois... Isso é bastante, isso faz diferença. Isso é questão de uma boa pré-temporada. Isso aí. Mas, assim, acredito que principalmente ter um treinador que me conhece muito bem, que está há um tempo bom, já um ano com nós, dar continuidade a esse trabalho, acredito que foi fundamental. Fisioterapeuta, como eu falo, eu tenho já faz alguns anos que trabalho com o Lanian, um cara
do clube, que sempre está comigo quando a gente precisa, fora do clube também. Então, parabenizar ele, o corpo, departamento médico, todo mundo, os caras da seleção também, que tem me cuidado bastante esse último tempo. Vai lá, o estúdio vai fazer uma pergunta. Não, pergunta para ele, por favor. Eu queria saber o que muda na preparação dele especificamente, né? Já que esse foi um ano que ele conseguiu estar em campo muito tempo, por muitos jogos, com o Campeonato Brasileiro em 2026, começando logo a 28 de janeiro, se vai mudar alguma coisa na preparação dele pensando nisso. O Felipe está perguntando o que vai mudar. Pode até ser o que mudou, que a Renata falou, desse ano da sua preparação, e o que vai mudar desse ano agora para o Intercontinental e para o ano que vem nessa preparação de vocês, porque está tudo muito em cima da hora, mas a princípio, por mais que vocês festaram bastante, né, já agora, vocês demonstraram hoje, parece que está muito inteiro todo mundo, mas o que pode mudar nesse sentido? Olha, acredito que é fundamental pensar bem no que a gente vai fazer, porque, se não me engano, já em janeiro vai começar o Brasileirão e a gente sempre é cobrado quando você está em um grande clube por títulos. Então, para nós, é um pouquinho corrido, às vezes. Você tem que ir para a seleção, voltar a jogar, não consegue descansar bem. Mas, assim, a gente não tem o que fazer, o calendário que tem aqui no Brasil, e a gente não pode mudar isso. Se temos para recuperar e fazemos isso da melhor forma possível, tanto dentro e fora do campo, mas agora é comemorar. Depois veremos o que vamos fazer. Parabéns. Parabéns. Tem outro craque da temporada aqui. Craque outra, que não machuca. Vem aqui. Vocês dois estão entre os que mais jogaram no ano. É proibido folgar? Tá cansado, hein, pessoal? Não machuca, contratou no primeiro tempo. Mas, né, consegui levar. E nesse sentido, você falou que esse ano, a gente estava falando com a Arrasca do ano dele também fisicamente. E o que, para você conseguiu fazer de diferente? Porque no primeiro semestre, vocês tiveram ainda algumas lesões. E depois teve alguma mudança, não vamos nem falar culpa de um ou de outro. Mas vocês conseguiram ter uma arrancada impressionante, né, cara? Assim, sobre essa questão física e mental, que elas estão sempre juntas, né? Bom, desde que, se eu não me engano, teve um ano que o Conca jogou todos os jogos, né, do Brasileiro. 38. E eu falei, caralho, eu vou tentar fazer isso, mas, tipo, a gente sabe que é muito difícil e quase impossível com o nosso calendário, mas ele conseguiu, né? Mas eu tinha em mente me cuidar, tanto dentro como fora do campo, para que eu pudesse jogar o máximo de jogos possível. Só para liberar o Arrasca. Ele merece. Ele merece demais. Ele merece demais. E a gente tá com... Muita gente já tá falando isso Arrasca, também. só uma última aqui. Queria que você falasse se você conheceu o Felipe Luiz jogador e o Felipe Luiz como técnico agora. Chato. Ele é super seu parceiro. E aí, é isso que eu queria saber. Qual é que é a mudança? Nossa, ele estava brigando comigo hoje ali. Já estava morto já, mas ele falou, caralho, Arrasca, pressiona os caras. Não, mas é um cara que temos muito respeito por ele. Acredito que esse é o principal. Conhece bem cada um de nós também. E um treinador muito promissor que, se Deus quiser, ainda vai evoluir muito. Vocês não tiveram ninguém dúvida de vir jogar hoje, cansaço de nada depois da festa da Libertadores? O melhor jogo do ano. Para levantar o troféu no cada campo. Parabéns, Arrasca. Mas assim, Senti contrato no primeiro tempo, eu falei, vou embora. essa sensação de falta de você ir para a seleção, que já tem bastante gente falando sobre de você não estar indo na seleção. Óbvio que tem o respeito para tudo, mas o mais importante foi a maneira que você se focou, né? Você pegou um nível de liderança, de importância que vocês podem ficar de mano aqui, que não tem problema para vocês, e ao mesmo tempo um nível de maturidade, Léo, que realmente isso dá para perceber. É só para colocar o retorno para você ouvir uma pergunta do estúdio. E dá para perceber esse nível que você atingiu, que você está pronto para a seleção, né? Cara, como eu falei, um planejamento de alguns anos, e eu, se eu não me engano, tenho 3 anos que eu tenho uma constância muito grande dentro do Flamengo, desde quando eu cheguei e conquistei títulos, mas é claro que você fala-se muito do Léo individual, mas eu sempre coloco o coletivo à frente, cara, é o mais importante de tudo. A gente fala que o individual ganha jogo e o coletivo ganha campeonato. E isso sempre foi a nossa prioridade aqui dentro. E nesses 2 últimos anos eu tive como prioridade me cuidar e dar o meu melhor para que eu pudesse ter uma oportunidade. A minha constância fala muito sobre isso. Meu ano tem sido um ano em que eu tenho quase... Melhor ano da sua carreira, né? Com certeza, sem sombra de dúvidas, quase 60 jogos, se eu não me engano. E, cara,
tô pronto, eu acho sim que eu mereço uma oportunidade. Respeito todos os meus colegas de profissão, de posição também. Só tem jogadores de alto nível ali. Mas eu tô pronto, irmão. Fazendo a sua parte. Fiz minha parte, você se tranquila, dando o meu melhor pelo Flamengo, que eu sei que as coisas vão acontecer no tempo de Deus. Vai aí, Felipe. Vê se vai estar ouvindo. Não, um grande abraço para o Léo Pereira, parabéns pelo título, Léo. Deixa eu fazer passar a palavra para Carlos Eduardo Mansur fazer uma pergunta para Léo Pereira. Ele ainda não está ouvindo, mas pode falar. Qualquer coisa fala que a gente repete. Vai, Mansur. Fala aí que a gente traduz aqui, Mansur. Tranquilo. Não, é porque o time do Flamengo é muito conhecido pela qualidade técnica do elenco, pelo status dos jogadores, pelo alto investimento. Um time que fez muitos gols no campeonato, mas é um time que sofreu só 24 gols em 37 partidas. E é um time que atravessou o mata-mata da Libertadores em 7 jogos, tomou só 2 gols. Queria saber do Léo qual é o segredo para esses números. Se é a capacidade desses jogadores de proteger a área ou se é a forma de atacar do time, que um time que ataca já organizado para se defender. Sim, são números expressivos, números que refletem a nossa temporada consistente, né? E a gente tem uma unidade, cara, que a gente se esforça pro coletivo. A gente procura sempre atacar todo mundo junto e defender todo mundo junto. E a nossa melhor defesa começa no ataque. Sem sombra de dúvidas, quando a gente vê o Bruno Henrique dando a vida, Samuel Lino, Cebola, Michael correndo que nem doido do jeito que ele corre, cara, nos motiva e a gente sabe que, cara, a bola não pode passar ali. E quando a gente está em bloco baixo também, a gente vê essa dedicação e aí ali é mais a nossa função em tirar a bola de cabeça e defender nesses confrontos. E a gente às vezes fica até no mano, porque, cara, a gente confia muito um no outro e a gente tem um modo de pensar de muito ataque, né? A gente tem peças de construção que propõem jogo, então a gente se sente confortável, às vezes, em ficar em determinado momento de mano. E é confiar um no outro e quando a gente erra em algum momento, que a gente vai errar, a gente não é perfeito, a gente procura se ajudar também. Ô, Léo, teve um momento da temporada, né, esses últimos 5, 6 jogos, em que foi o momento em que o Flamengo arrancou e o Palmeiras parou. E depois daquele empate com o São Paulo, muito se falou, a gente viu muitos torcedores até falando assim, acho que não vai dar para o Flamengo conseguir o título do Brasileiro. Eu queria saber como é que foi internamente isso. Porque até teve uma coletiva naquela época que o Felipe Luiz falou, a gente está precisando relembrar alguns conceitos e etc. E foi a partir dali que vocês conseguiram uma consistência ainda maior e o Palmeiras, de fato, caiu. Certo, então a gente sabia em vários momentos do campeonato ali, principalmente no final, que tinha uma dúvida muito grande externa, mas a gente não pode em nenhum momento, você sabe, só deixar de acreditar em nós mesmos, no nosso trabalho, no que a gente tem como prioridade para as nossas vidas, que é se performar durante os treinamentos para a gente entregar nos jogos. Sabia que tinha um confronto direto ainda, né, Léo, para acontecer? Um confronto direto, que era um confronto crucial, uma final, digamos, antecipada, e que a gente ganhou muita força ali naquele jogo também. A gente sabe que os confrontos diretos falam muito no campeonato. E, cara, o discurso dentro do vestiário, até mesmo quando a gente perdia ou empatava o jogo, sempre foi de acreditar em nós mesmos, acreditar naquilo que a gente estava plantando, porque a gente sabe, futebol, nem sempre quando você ganha, você é o melhor, nem sempre quando você perde, está tudo errado também, não tem desespero. A gente confia assim, muito no trabalho do Felipe Luiz, confia no trabalho um do outro e o resultado é isso. A gente está colhendo o que a gente plantou lá no início da temporada, lá quando o Felipe assumiu. Richarlison quer fazer uma pergunta? Isso, de canhoto para canhoto. Vai lá, Ricky. Fala, Léo, tudo bem? Primeiro, parabéns, irmão, pelo título. Eu queria saber o seguinte, né? Além de ter um ataque tão positivo e ofensivo que vocês têm com jogadores de qualidade na frente, que hora que vocês treinam essa bola parada? Porque a quantidade de gol de bola parada que vocês, zagueiro, têm é impressionante. Vocês têm esse tempo? É mais na conversa? É porque tem um batedor como a Arrascaeta que põe a bola onde vocês pedem? Qual que é esse trabalho que vocês fazem? Tem tempo para isso também? Cara, o tempo está apertado. Mas esses dias até levei uma dura numa entrevista do Zico, que ele falou que tem que cobrar falta, tem que treinar, tem que se aprimorar, senão não sai gol mesmo. Senão não sai gol mesmo. Me deu uma dura numa entrevista que eu dei pra ele.
lá no programa que ele está fazendo, mas tem sido mais na conversa ali, aquele treino de sala, vídeo. Antes de começar o jogo, a gente olha ali e tem um planejamento também que o Rodrigo Caio passa pra gente, que a gente não pode revelar, senão não sai mais gol. Mas vem dando certo, cara, vem dando certo. Foi o gol que nos deu o título e aquilo dali, cara, foi puro treino. A gente sabia aonde cruzar a bola, sabia uma outra coisa que eu não posso falar, mas... Sabia o que fazer para bloquear o espaço, para ele poder ter aquele espaço ali. O Danilo vir sozinho e foi isso, já entreguei já. O resto é história. Tudo treinado, a gente sabia tudo. Mostra algo, na verdade, né? Mostra algo, tanto defensivo como ofensivo, e a gente tem bons cabeceadores e bons batedores, né? Vocês tiveram, de repente, mais dificuldade em jogos. Você pega um exemplo, um time do Mirassol, que ele ataca o tempo todo. Bom demais. Ele ataca com bastante gente, né? Porque vocês têm o controle da bola. Isso, de certa forma, facilita para vocês, porque todo mundo cuida da bola, certo? E teve o jogo da Copa do Brasil, eu achei que o Atlético Mineiro encontrou um timezinho de poder, esperando, eles esperarem bem vocês. Você percebe que esse tipo de jogo não é sempre que se repete, mas, de repente, esses jogos vocês tiveram mais dificuldade? Contra o Mirassol, eu saí do jogo, fui no doping e até elogiei lá o zagueiro. Falei, pô, a equipe de vocês nos surpreendeu positivamente, porque vocês não davam chutão, então dificultava muito a nossa pressão. E... Temos uma invasão aqui de peso, de altura. Dificultava muito o nosso trabalho, o que a gente queria para o jogo. E com bloco baixo, cara, é muito difícil realmente de penetrar, porque é uma tônica do futebol, a gente sabe, é muito mais fácil você defender, desconstruir do que construir. E aí você encontra linhas de 6, 7, 8 jogadores e, cara, aí você tem que ficar martelando ali, tem que ter estratégias, às vezes até lances individuais para poder fazer gol em partidas assim. E é uma dificuldade normal que a gente vai enfrentar cada vez mais. E tem que ter um goleiro que saiba fazer aquele passe longo, goleiro que saiba encontrar os espaços ali quando ninguém está esperando, né, Rossi? Você também com esses lançamentos, a sua participação do ano no Flamengo.